A grande verdade é, por que que os alunos não conseguem se preparar bem começando a estudar sozinhos? Cara, eu já te falei que você precisa de método em estudo e disciplina. Eu vou aprofundar em qual é o melhor método, que não existe, mas como que você pode estipular qual é o melhor método para você no dia 23 de novembro. Então é importante, a partir de agora, tu se inscrever no link que está na descrição. Sério, tô falando sério. Já se inscreveu? Perfeito. Uma vez que já deu tempo de se inscrever, vamos falar um pouquinho sobre o que é importante você levar em consideração para ter o melhor preparo que tu pode. Olha, o que eu preciso que você, antes de começar a estudar, faça? Cara, você precisa entender um pouco a sua prova. E isso é um processo que o aluno nunca faz. Tu já viu algum aluno chegar no começo do curso e falar assim, ó, vou aqui fazer uma análise de prova de CN, ver o edital, ler o edital. Não. Eu mesmo nem fiz isso. Isso é um grande problema. Porque você acaba aprendendo sobre a tua prova de maneira empírica. Ou seja, tu precisa reprovar 2 anos até que você tenha um conhecimento razoavelmente considerável sobre o teu concurso. O que você precisa levar em consideração? O que você precisa levar em consideração sobre como funciona a sua prova? Você precisa, obviamente, saber a quantidade de questões da prova, a quantidade de questões de cada disciplina. Pô, o que cai ali, qual é o edital? Ah, não, o Colégio Naval é ensino fundamental todo, mas na EPICA já tem ali PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Tem um pouco da ideia de noções de volume. Ali então entra um pedacinho da geometria espacial. Então você precisa saber a quantidade de questões, precisa saber qual o programa que você vai estudar, você precisa saber o nível das questões, você precisa entender, você precisa saber distinguir, e isso a gente vai aprofundar mais no dia 23 e mais ainda dentro das aulas que eu vou deixar gravada para o curso completo de matemática Colégio Naval EPICA. Isso vai abrir dia 23 de novembro também as inscrições. Mas volta, você precisa saber o nível das questões. Você precisa não saber ser o expert porque tu está aprendendo, mas tu precisa saber que a EPICA ela não é uma prova cujo nível das questões é muito elevado, sobretudo quando comparado ao Colégio Naval. Então, a EPICA não é um nível elevado, mas em contrapartida, ele te pega bastante nas pegadinhas. Ou seja, ele tem bastante jogo de atenção ali. Coisas que você tem que ler mais de uma vez ali para se atentar. Então, quando você vai treinar, quando você vai fazer uma prova de EPICA, você tem que estar bem atento aos comandos, ao não, ao sucessor, às palavras que estão ali quase que ocultas para te confundir. Você precisa entender, além do nível das questões, um fato importante sobre a média. Porque, por exemplo, imagina que eu estou trabalhando com a prova da ESA, que é relativamente uma prova cujo nível das questões é mais baixo. Só que, em contrapartida, é uma prova cuja disputa é mais acirrada. A média de corte está elevada. É a mesma coisa que está elevada. É a mesma coisa que acontece com a EA. É uma prova cujo nível das questões não é tão difícil, só que, em contrapartida, tu precisa ter um nível de acerto muito grande para conseguir estar na briga. Então, você precisa entender como que funciona a média. Porque não adianta, tu tá achando as questões muito fáceis, mas tu consegue fazer 8 de 10 e os alunos que estão sendo classificados, eles fazem 9 de 10. Então, tu precisa ter acesso às médias. Cara, pesquisa as provas anteriores, os dados das provas anteriores, pesquisa comentário da prova, os blogs, os grandes cursos aí acabam divulgando esses dados. Eu tento trazê-los aqui também. Falei um pouco sobre EPICA no Instagram. Então é importante você ter acesso a dados para que você se embase. E agora você pensa sobre você. Como que você pensa assim? Pô, vou dividir. Você já pensou sobre a prova, agora você vai pensar sobre você. Como que você divide as matérias? O que eu acho que são 2 fatores importantes, sem ficar aqui de muito teórico, mas assim, para você ter uma ideia, quando você for dividir teu tempo, por exemplo, cara, você precisa fazer o quê? Você precisa levar em consideração 2 fatores importantes, que é qual a relevância daquele assunto, daquela matéria, daquele assunto posteriormente, para a sua prova. Por exemplo, eu sei que existe lá
20% de relevância de matemática na nota da prova do Colégio Naval. Tem 20 questões e 20% de relevância. Então, cada uma questão que tu acerta, tu está somando 1%, um ponto lá na tua nota. Vai de 0 a 100. Já em biologia, por exemplo, tu tem 6 questões. E essas 6 questões, elas representam 4,8% da tua nota. Então, tem menos questões e o teu nível, cada questão representa, se são 6 questões a 4,8, cada questão representa 0,8 na tua nota. Então, existe uma relevância menor em biologia. Fora que eu só consigo somar até 4,8 pontos em biologia. Em contrapartida, em matemática, 20 pontos. Mas eu também preciso de um segundo fator, que é como eu me comporto em cada matéria. Por mais que matemática seja mais importante, por exemplo, do que português, fato é que o aluno, existem alunos, assim como eu, que tinham mais facilidade em fazer questões de português a questões de matemática. Ou talvez existem alunos que tinham mais dificuldade em uma matéria que outra. Então você precisa levar em consideração a tua dificuldade na matéria. Então, por exemplo, se eu tenho muita dificuldade em matemática e matemática tem 20 pontos na prova, eu não posso negligenciar a matemática. Talvez seja necessário eu despejar um pouco mais de tempo para estudar aquilo. Agora, eu tenho uma dificuldade cruel em química. Só que vamos lá, vamos analisar aqui, tendo em consideração a prova, os dados, que você tem um conhecimento sobre a prova, você sabe que química tem 6 questões. Que você não pode zerar nenhuma delas. Não pode. Ah, então eu preciso acertar 3 questões. 3 questões me somam 2,4 na média. Pô, não vou despejar tanto tempo, talvez, em química. Eu vou estudar os principais tópicos e eu compenso, aumento minha nota através das demais. Através da física e da biologia. Então, tudo é um jogo estratégico. Então, você precisa ter esses dados para conseguir ter uma maior eficiência nos estudos. Porque senão você acaba ficando muito vulnerável a tentativas e erros somente. Você não tem um olhar estatístico. Então agora eu já posso anunciar a novidade que todos os alunos que se matricularem na primeira turma, a turma de pré-inauguração, a primeira pré-turma do curso completo de matemática que eu vou lançar no dia 23, a primeira turma completa vai ter essa análise. Eu vou vou depositar um tempo, seja 1 hora e meia, com você que vai se cadastrar, para que a gente consiga fazer toda essa análise, para que eu consiga te apontar alguns pontos que podem ter sido cruciais para a tua reprovação, para o teu amadurecimento, pontos que vale a pena você reforçar, assim como eu consegui ajudar a Ariane, que foi aprovada na EPICA este ano. Então, não esquece de se cadastrar no evento e não perde essa oportunidade única de ser acompanhado por mim só nessa pré-turma de pré-inauguração do curso completo de matemática para Colégio Naval e EPICA. Valeu? Tamo junto e até lá!